Os seres humanos têm habitado o planeta por um longo tempo, mas nem sempre tiveram um impacto positivo nele. Recentemente, os cientistas descobriram uma nova espécie humana que desafia o que sabemos sobre nossa origem, o que tem causado grande excitação na comunidade científica. A espécie humana atual é conhecida como Homo sapiens, mas o caminho evolutivo que nos levou até aqui começou há cerca de 6 milhões de anos, quando nossos primeiros ancestrais, como o Sahelanthropus, começaram a andar em duas pernas. No entanto, o Homo sapiens só surgiria cerca de 5 milhões de anos depois. Durante esse período, várias espécies humanas viveram, evoluíram e desapareceram, às vezes se cruzando e deixando vestígios de sua existência por meio de fósseis e DNA. Para entender melhor como o Homo sapiens evoluiu a partir dessas linhagens antigas de hominídeos, os cientistas apontam para a África como o local de origem da espécie. Grupos distintos de ancestrais humanos evoluíram fisicamente e culturalmente em isolamento relativo, até que mudanças climáticas os levassem a se misturar e trocar genes e conhecimentos. Essa mistura resultou na composição genética única dos humanos modernos. Os genes se mostraram cruciais para rastrear as migrações, movimentos e evolução da espécie humana, bem como as interações com outras espécies antigas, como os neandertais e os denisovanos. Um importante achado foi o DNA mais antigo de um ancestral humano descoberto na Espanha, em um local conhecido como Cima de los Huesos. Esses restos datam de cerca de 430 mil anos atrás e pertencem aos neandertais, nossos parentes extintos mais próximos e bem conhecidos. Embora um ancestral comum entre as espécies humanas antigas ainda seja desconhecido, o Homo heidelbergensis é frequentemente considerado um candidato, pois sua árvore genealógica africana leva ao Homo sapiens, enquanto um ramo europeu leva ao neandertais e denisovanos. No entanto, encontrar DNA antigo na África tem sido um desafio devido às condições desfavoráveis de preservação. Apenas alguns genomas humanos africanos, com mais de 10 mil anos, foram sequenciados até agora, o que limita nosso conhecimento sobre a evolução humana no continente. Em resumo, a descoberta de uma nova espécie humana e a compreensão de nossa origem são temas empolgantes para os cientistas. A evolução do Homo sapiens ocorreu ao longo de milhões de anos, com diversas espécies humanas antigas coexistindo, cruzando-se e deixando marcas em nosso DNA. A busca por evidências genéticas e fósseis continua a nos fornecer pistas sobre nossa história evolutiva e como chegamos a ser os humanos modernos que somos hoje. Os fósseis encontrados ao redor do mundo revelam uma mistura intrigante de características modernas e primitivas, que não seguem um padrão linear em direção à anatomia atual dos seres humanos. Em vez disso, certas características parecem ter mudado em diferentes lugares e épocas, sugerindo agrupamentos discretos de desenvolvimento anatômico que levaram a uma grande diversidade de aparências humanas ao longo do tempo. Uma descoberta significativa ocorreu em Jebel, uma região no noroeste da África, onde ossos de 5 indivíduos foram encontrados. Esses fósseis mostram elementos faciais modernos, como um queixo proeminente, combinados com características de humanos mais primitivos, como uma caixa craniana alongada. A existência desses restos humanos nessa região indica que os seres humanos estavam amplamente espalhados pela África, mesmo em um estágio inicial da evolução humana, e não apenas em nosso local de origem. Outros fósseis encontrados em Florisbad, na África do Sul, e na formação de Kibiche, ao longo do rio Omo, na Etiópia, têm cerca de 260 mil anos e 195 mil anos, respectivamente. Os crânios descobertos em Erto, na Etiópia, com 160 mil anos, são muito semelhantes aos dos humanos modernos, levando alguns cientistas a questionar se eles deveriam ser classificados como Homo sapiens ou como uma subespécie distinta. No entanto, a classificação dos fósseis é frequentemente um assunto de debate entre os pesquisadores. Alguns crânios descobertos mostram uma mistura de características arcaicas e contemporâneas, como traços faciais inferiores pronunciados e uma testa menos proeminente. Devido a essas discrepâncias,
alguns cientistas tentaram agrupar todos os fósseis em um único grupo heterogêneo, reconhecendo a complexidade da evolução humana. A cultura material africana também passou por mudanças significativas ao longo dos séculos. Há cerca de 300 mil anos, as ferramentas de pedra primitivas e desajeitadas deram lugar a lâminas polidas e pontas de projéteis mais sofisticadas, conhecidas como conjuntos de ferramentas do Paleolítico Médio. Essa transição indica um salto no desenvolvimento tecnológico e habilidades de caça dos nossos antepassados. O uso de lanças na caça de grandes animais, por exemplo, foi documentado na Alemanha apenas há 400 mil anos. No entanto, essas lanças eram usadas apenas em curtas distâncias, o que limitava sua eficácia e representava riscos ocasionais. À medida que a anatomia dos humanos modernos se desenvolvia, também ocorriam mudanças nas ferramentas e modos de subsistência. Por volta de 300 mil anos atrás, os ancestrais humanos começaram a fabricar ferramentas mais refinadas, como pontas de projéteis e raspadores, que foram utilizados para trabalhar peles de animais, madeira e outros materiais. No Congo, foram encontradas pontas de projéteis com farpas feitas de ossos, utilizadas para a pesca, datadas de pelo menos 90 mil anos atrás. Essas inovações nas ferramentas refletem uma maior sofisticação na relação entre os primeiros sapiens e seu ambiente. Curiosamente, conjuntos de ferramentas semelhantes também foram descobertos na Índia, datados de pelo menos 250 mil anos atrás. Essa descoberta indica que as inovações ocorreram de forma independente no sul da Ásia, de maneira semelhante ao que estava acontecendo na África na mesma época. Além disso, pontas de projéteis com mais de 100 mil anos de idade foram encontradas em várias regiões do mundo, incluindo África, Oriente Médio, Ásia e Europa. Essas pontas podem ter sido produzidas por Homo sapiens ou por outras espécies humanas extintas, destacando a complexidade e diversidade das populações humanas antigas. A nossa jornada evolutiva também foi marcada por grandes mudanças no comportamento e na cultura. Apareceram novas formas de expressão artística e espiritualidade, refletidas em pinturas rupestres, esculturas e joias feitas de ossos, conchas e pedras. A criação de arte sugere um desenvolvimento cognitivo que permitiu aos seres humanos se comunicarem de maneira mais complexa, transmitir conhecimentos e expressar ideias abstratas. Além disso, a invenção da agricultura por volta de 10 mil anos atrás marcou o início do Neolítico e representou uma mudança dramática na vida humana. Os humanos começaram a se assentar em comunidades fixas, cultivando plantas e domesticando animais. Essa mudança de caçadores-coletores nômades para agricultores sedentários teve implicações profundas na dieta, estrutura social e interação com o meio ambiente, moldando a sociedade humana tal como a conhecemos hoje. A pesquisa continua sobre a evolução humana e envolve escavações em sítios arqueológicos, análise de DNA antigo e a utilização de tecnologias avançadas para explorar nossa história evolutiva. À medida que mais evidências são descobertas, nosso entendimento sobre a origem da espécie humana e suas ramificações evolutivas continua a se aprofundar. Essa busca incessante por conhecimento promete revelar ainda mais descobertas emocionantes no futuro, desafiando e expandindo nossas percepções sobre nossa própria história. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal New para mais vídeos informativos como esse, e também deixar seu valioso like. Até breve.